ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que estuda a Palavra de Deus com ICP, olá, você que gosta, que ama, que quer aprender a Palavra de Deus. Agora já vamos iniciar a primeira matéria, Bibliologia 1. Sempre na aula, um caderno de anotação, lápis, caneta, tudo que eu anotar aqui no meu quadro, você anota no seu caderno. Com certeza vai facilitar o seu aprendizado. Módulo também, do lado, se não pediu, ainda peça o seu módulo e a matéria Bibliologia. E o que nós vamos estudar nesta matéria? Olha aí na sua tela o que nós vamos estudar na matéria Bibliologia. Temos a introdução, a Bíblia, depois o capítulo 1, a formação do cânon, capítulo 2, material da Bíblia, capítulo 3, os tipos de escrita, 4, as línguas da Bíblia, 5, a composição da Bíblia, 6, as traduções da Bíblia, 7, introdução ao Antigo Testamento. Vamos trabalhar? Nada de moleza. Já pegou seu caderno, seu papel? Primeira palavra, Bíblia. Escreva aí. Bíblia. Muito bem, Bíblia. De repente você vai para a igreja, você tem Bíblia na sua casa, seu filho, seu vizinho, seu amigo católico também tem Bíblia. E o que significa a palavra Bíblia? Resumindo, a palavra vem lá do grego, tá? Depois passa pelo latim, mas na verdade significa coleção de livros. Você sabia que esse termo ele era utilizado também para outros tipos de documentos? Mas hoje não. Hoje, quando a gente fala Bíblia, todo mundo já sabe. É o livro sagrado do cristianismo, mas o judeu também, o povo judeu também utiliza a Bíblia. Só que com um detalhe, eu vou ensinar, mas só um minutinho. Importante saber que a Bíblia pode ser dividida em duas partes, tá? O Antigo Testamento. Ah, interessante, que agora nós vamos trabalhar também com algumas siglas, tá? Então, Antigo Testamento, AT mais NT, Novo Testamento, tá bom? Então, o Antigo Testamento mais Novo Testamento forma a Bíblia, usada pelo cristianismo, que também podemos dividir em duas partes, os católicos e os protestantes, os dois grupos maiores do cristianismo. Já o povo judeu também utiliza a Bíblia, só que apenas o Antigo Testamento, tá? Nós vamos aprender detalhadamente. Agora, quando eu falo Bíblia, eu falo de inspiração. E a inspiração da Bíblia pode ser confirmada na própria Bíblia, tá bom? Na Bíblia você encontra esta palavra. Eu sempre vou utilizar também uma Bíblia ministrando. No caso do nosso curso, a Bíblia Apologética, que é publicada pelo ICP. É uma Bíblia que ajuda você a conversar com adeptos de outras religiões, mostrando sempre a razão da nossa fé. Se você puder adquiri-la, ótimo. Então, abra sua Bíblia rapidamente. Eu vou ler apenas 2 versículos, tá? Rapidamente. Abra primeiro. Abra na carta, na segunda epístola universal de Pedro. Abra. Por favor, segunda epístola, no capítulo 1. Vamos ler 3 versículos, a partir do 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ver mais um texto? Só mais um. Está registrado na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação
pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Nós lemos dois textos falando sobre a inspiração da Bíblia. Mas acontece que nos primeiros séculos, quando a Bíblia começa a circular, não tinha uma definição teológica, um argumento de o que é esta inspiração. Aí surgiram algumas teorias. Vamos pelo menos passar por algumas delas. Olha aí na sua tela, a teoria do ditado. O que eles ensinavam? Segundo a qual Deus teria comunicado ideias e palavras aos escritores bíblicos, que escreviam exatamente o que haviam recebido em suas mentes. Essa teoria foi abandonada no século XIX, ok? Então, essa teoria dizia o quê? O Espírito Santo dava palavrinha por palavrinha, e a pessoa era quase como que um robô, ia escrevendo, o Espírito Santo ia falando e ele ia escrevendo assim. Mas essa teoria foi abandonada. E realmente não tem muito sentido pensar dessa forma. Por quê? Vamos para a segunda teoria? Veja que interessante. Observe a sua tela. A teoria da aprovação posterior afirmava que os homens escreveram os livros da Bíblia e a igreja os aprovou. A teoria, foi modificada mais tarde com a ideia de que o Espírito Santo teria dado uma assistência aos escritores, impedindo-os de cometer erros, sem interferir com sua influência. Essa já melhorou, né? Essa já melhorou, quer dizer, o Espírito Santo, ele usava as pessoas, orientava para não cometer erros, né? Mas deixava a pessoa no seu estilo. A pessoa que estudou mais tem uma gramática melhor, tem uma linguagem melhor, tem uma forma de escrever melhor. O que estudou menos também pode escrever. Então o Espírito Santo não atuava nessa área, mas não deixava a pessoa cometer erro no que diz respeito àquilo que ele precisava escrever, ou seja, aquilo que precisava ser transmitido. Mas vamos para mais uma teoria. Olha aí na sua tela, acompanha comigo. A teoria da inspiração formal e não material. Afirmava haver Deus inspirado o conteúdo das Escrituras e não a expressão verbal, fruto do talento e da capacidade dos escritores sagrados. Essa teoria foi modificada em sua parte metodológica, isto é, não se deveria partir da afirmativa de que Deus é o autor, mas da noção teológica de inspiração divina. Enfim, é o estudo da Bíblia o ponto de partida básico para se refletir sobre a inspiração divina, que é Deus operando para produzir um efeito concreto. A Bíblia. Veja, que interessante. Mas, e destas teorias, já no meio acadêmico, no meio teológico, aí surge um argumento interessante, uma definição. Olha aí na sua tela. Se alguém não aceita como sacros e canônicos os livros completos da Sagrada Escritura, com todas as suas partes, segundo a enumeração que deles faz a tradição e os concílios da igreja, ou se alguém nega que estes livros são divinamente inspirados, que este tal seja anátema. Que definição, que argumento, ou seja, se alguém não aceita como realmente inspirados, é para ser considerado o argumento, essa pessoa, né, seja anátema. Quer dizer, despreza isso aí, porque realmente os livros são inspirados. E de toda essa argumentação, de tudo isso que surgiu, nós tiramos pelo menos quatro argumentos bem resumidos para concluir essa introdução. Veja aí na sua tela, são eles. Deus se revela na Bíblia. 1. 2. A Bíblia forma uma unidade completa. 3. A Bíblia permite o encontro entre Deus e a pessoa. E 4. A inerrância na Bíblia se evidencia. Com estes 4 argumentos, nós passamos para o próximo capítulo. E na aula de hoje nós vamos tratar da formação do cânon. Olha que palavra interessante. Já vamos definir o que é cânon? Vamos definir já. Deixa aqui, eu estou usando a minha canetinha vermelha e vou continuar. Bom, na aula passada nós aprendemos que a Bíblia é uma coleção de livros e ela é dividida em Antigo,
mais Novo Testamento, no caso da Bíblia utilizada pelo cristianismo. E a palavra que nós vamos trabalhar agora, a palavra cânon, né? Tá? Cânon. O que é cânon? Da onde vem essa palavra? Como que eu posso definir rapidamente? Vamos definir como uma unidade de medida. Cânon seria o quê? Uma régua, seria o metro, por exemplo, você tem um padrão. O cânon, podemos falar que é um padrão. Olha que interessante. Um padrão. Padrão. Um padrão. Toda religião revelada, ela precisa de um cânon. Ela precisa de um padrão. Então, a Bíblia é o nosso cânon. Ela é o nosso padrão. Padrão, a nossa unidade de medida para a conduta da nossa vida. Entendeu? Mais ou menos esclarecido o que é cânon, mas já que nós aprendemos que cânon é um padrão, nós precisamos definir o que é canonização e o que é canônico. Olha que interessante. Vamos ver aí, você tem tudo que eu estou falando, você tem registrado no seu módulo, tá? No módulo 1, matéria bibliologia. Mas vamos ver essa definição aí no nosso livro. Eu vou mostrar na tela e você acompanha comigo. Canonização é o processo pelo qual os livros da Bíblia se tornaram normativos para a comunidade que os acolheu. Ok? Vamos ler de novo? Olha aí na sua tela. O processo pelo qual os livros da Bíblia se tornaram normativos para a comunidade que os acolheu. Certo? Agora, o que é canônico ou canônicos? Olha aí na sua tela. Canônicos são os livros aceitos pela comunidade cristã como sagrados, divinamente inspirados e fidedignos para a instrução dos fiéis. Olha que importante, está definido? Então você tem aí no seu DVD e tem também no seu ponto essa definição. Depois você vai reler novamente. Então, cânon, unidade padrão. Padrão, Bíblia, utilizada pelo cristianismo, a nossa regra de fé, a nossa unidade padrão de conduta, ok? Nada de moleza. Na aula do pastor Antônio, lápis e papel na mão, anotando, observando o que aparece na tela, porque eu coloco na tela o que é essencial, o sumo da matéria. Depois, leitura do ponto, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. A hora que você chegar no questionário, vai tirar de letra, vai ser uma bênção para a sua vida e para o teu ministério. Mas vamos trabalhar. Já olhando na sua tela, veja só como estes livros foram transformados em livros canônicos, como a Bíblia. Olha como foi feita essa escolha, observa que interessante. Então, primeiro, olha aí na sua tela, os autores sagrados registraram de forma escrita as revelações e as mensagens que recebiam da parte de Deus para que servisse de orientação para os seus descendentes. Tem textos aí, depois você confere, tá bom? Próximo, 2, olha a segunda, o que está no texto. O reconhecimento pelos rabinos judeus da época que os escritos eram inspirados por Deus. Na realidade, a igreja canonizou o que já estava canonizado. O livro já era inspirado. A igreja só percebeu que realmente era inspirado. Vamos para a próxima? Olha aí. Para a igreja primitiva determinar a canonicidade de um livro, ele teria de ter sido escrito por um homem de Deus, ser autêntico, teria de conter a virtude que transformasse vidas, ser lido e aceito pelos rabinos. E por último, a confirmação pelo Espírito Santo, produzindo fé e obediência à palavra de Deus. Olha que importante esse assunto. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho do cânon, rapidinho. Cânon judaico. Tá?
Então, o cânon judaico, veja que interessante, nós já falamos que a Bíblia usada pelo cristianismo, ela tem o Novo e o Antigo Testamento. E o cânon judaico, como ele é? É só o AT. Lembra do A de Antigo Testamento? Testamento, para quem não sabe, significa aliança, tá? Aliança que Deus faz com os homens, com testemunhas. A Bíblia é um livro de aliança, testamento. Que é testamento? Quer dizer, o Antigo Testamento, a antiga aliança que Deus fez com os homens, e o Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez com os homens. O cânon judaico, só o Antigo Testamento. E ele é dividido em 3 partes. Olha aí na sua tela. Nós temos a lei, chamada Torá, lei, são 5 primeiros livros da Bíblia. Depois você deve ler e decorar. É importante. Gente, precisa decorar os livros da Bíblia. Não precisa decorar tudo de uma vez. Mas, pelo menos, você que vai assistir o DVD, se você decorar 5 livros cada vez que você assiste um DVD, com certeza, rapidinho, você saberá decorar e salteado todos eles, tá bom? Porque nós vamos passo a passo. Sistematicamente, vamos acompanhar os livros historicamente, vai guardar, não tem como. Se você assistir os meus DVDs, você vai saber de cor e salteado todos os livros da Bíblia. Então vamos lá. Lei, Torá, o Nevim, pronúncia Nevim, né? Está escrito aí Nevinho, mas é o B do hebraico. Depois você vai aprender um pouquinho disso também, tá? Que são os profetas e o Ketuvim, que são os escritos. Juntando tudo, nós temos 24 livros. 24 livros. Por quê? Porque, para ter uma ideia, os 12 profetas menores da nossa Bíblia estão agrupados em um único livro na Bíblia do judaísmo, né? no cânon judaico. Mas se você pegar o conteúdo, tudo que está escrito lá, está escrito no Antigo Testamento nosso. Só que tem uma diferença. Atenção, eu quero terminar a aula falando dessa diferença. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Entendeu? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. Livros apócrifos. O que significa essa palavra? Livro apócrifo. Vamos lá. Livros apócrifos. Palavra interessante, né? Apócrifos. Guarda essa palavra. Estes livros, eles não são livros que não pode ler, livro proibido, livro... Não. Qualquer pessoa pode ler o livro apócrifo. Só que ele não é inspirado. Olha que interessante. Ele não tem a inspiração divina, mas eles estão na Bíblia Católica. Não estão na Bíblia Protestante. Então, se você pegar a Bíblia do judaísmo, que é o Antigo Testamento, tem lá o mesmo conteúdo da Bíblia Protestante no Antigo Testamento. Agora, se você pegar a Bíblia Católica, ela tem 7 livros que não constam no cânon judaico e nem no Antigo Testamento protestante, tá bom? Agora, do que eles tratam? Você tem na sua apostila o argumento de cada um deles, tá? Eu vou mostrar aí para você agora, vou colocar na tela rapidamente, os livros que estão na Bíblia Católica. Você está vendo estes livros que estão escritos em vermelho? Os 7? Dá uma olhadinha rapidinha neles. Os 7 livros que estão escritos em vermelho. Estes livros são os apócrifos. Se você quiser, tem um resumo na matéria, tá bom? Um resumo de cada um deles, porque eles não são aceitos como palavra de Deus e são considerados apócrifos. Ok? Estou indo. Na próxima aula, nós daremos continuidade na matéria.